muita honra que nós vamos dar início agora a esse segundo dia do seminário Proteção da Criança no âmbito da subtração internacional, experiência comparada na América Latina. Evento promovido pela Escola de Magistratura Federal da Terceira Região, sediada em São Paulo, sob a coordenação científica dos desembargadores federais Inês Virgínia, da Terceira Região, e Guilherme Calmon, da Segunda Região, que também é um dos palestrantes desta manhã, juntamente com a doutora Graciela Tagle, juíza de enlace na Argentina. É um prazer muito grande receber a todos e todas. Gostaria de destacar inicialmente que a Escola da Magistratura Federal da Terceira Região está com um programa de melhor incluir as pessoas com deficiência visual. Me parece que é uma experiência inédita aqui no Brasil. Então, antes de cada palestrante, antes de cada debatedor ou de presidente de mesa começar a sua exposição, deve fazer uma autodescrição, não apenas a tradicional, não apenas a apresentação do currículo, mas uma autodescrição física, descrevendo as principais características, pele, cabelo, roupas que estão usando, algum acessório ou o próprio ambiente físico em que está inserido. Isso como eu disse, um projeto de melhor inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu começo com minha apresentação. O meu nome é Rogério de Menezes Fialho Moreira, eu sou desembargador federal na 5ª Região, tribunal do qual já fui presidente e diretor da Escola de Magistratura, sou também professor de Direito Civil na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Eu sou um homem de 55 anos de idade, pele branca, mas para moreno claro, estou trajando um paletó cinza, uma gravata azul clara, e ao fundo há um painel de madeira com um quadro moderno, nada de excepcional. Então, essa é a minha descrição física. Então, passamos agora para o início dos trabalhos propriamente ditos. Neste segundo dia, o painel vai girar em torno da experiência comparada sobre subtração internacional de crianças. Então, vamos ter a primeira palestra do desembargador Guilherme Calmon e uma segunda palestra da juíza Graciela Tagle. Então, vamos começar, então. Dou muito boas-vindas a todos que estão participando, a juízes nacionais e juízes estrangeiros, procuradores da República, procuradores da AGU, servidores dos 5 tribunais regionais federais, estudantes de direito, advogados, ou seja, uma plateia muito seleta e atenta a tudo que será discutido nesta manhã, que com certeza será extremamente proveitosa. O primeiro palestrante é o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que vai falar sobre aspectos controvertidos sobre a aplicação da Convenção de 1980 à luz da experiência brasileira. O desembargador Guilherme Calmon integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, abrangendo também o estado do Espírito Santo. É o nosso coordenador nacional dos juízes de enlace. É doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, onde também é professor associado de Direito Civil nos cursos de graduação e pós-graduação. É professor permanente do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2013-2015, foi juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, foi juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foi juiz de direito no Estado de São Paulo, promotor de justiça em Minas Gerais, defensor público no Estado do Rio de Janeiro e já foi também diretor-geral da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, EMARG. Então, é uma pessoa de grande qualificação técnica, um magistrado excepcional, competente, operoso, e também
um professor, um pesquisador, uma pessoa que se dedica amplamente à área acadêmica, inclusive com estudos na área específica da Convenção da Haia de 1980. Então, de logo, eu passo a palavra ao desembargador Guilherme Calmon, que tem 40 minutos para a sua exposição, que certamente será excepcional. Com a palavra, então, desembargador Guilherme Calmon. Muito obrigado, desembargador Rogério Fialho. Eu, como o desembargador Rogério já antecipou, seguirei o protocolo aqui da EMAG, fazendo uma breve descrição minha física, como também do ambiente em que me encontro. Como já foi anunciado, eu sou Guilherme Calmon, sou um homem de 55 anos, de pele morena um pouquinho mais escura do que o do desembargador Rogério, até por força do sol do Rio de Janeiro, né, onde eu resido. Tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos, e estou usando um headphone, né, nesta ocasião, e estou no ambiente aqui do gabinete do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Atrás de mim está uma estante com alguns livros, né, bem como uma cortina com 2 quadros bem, até um pouco escondidos. Então, para aqueles que estão nos acompanhando e não conseguem nos ver em razão da deficiência visual, essa é a minha descrição. Eu queria iniciar aqui minha fala, primeiramente, agradecendo à Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a EMAG, na pessoa da desembargadora Terezinha Caserta, diretora-geral da EMAG, bem como na pessoa também da desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, que é nossa colega do Grupo de Juízes de Enlace Brasileiros para a Convenção de 1980 da Conferência da Haia, de Direito Internacional Privado. Para mim é uma grande alegria poder estar não só hoje aqui compartilhando algumas ideias, algumas reflexões sobre o tema que eu vou tratar, aspectos controvertidos na aplicação ou sobre a aplicação da Convenção de 1980 à luz da experiência brasileira, até em razão do que nós temos também já visto, como foi na palestra da nossa colega do Uruguai, doutora Maria Lilian Bendarran, e como será depois na apresentação também da nossa colega da Argentina, doutora Graciela Tagli, e como será amanhã também na apresentação do nosso colega do México, juiz de enlace do México, doutor Oscar. A ideia principal aqui é tentar trazer alguns pontos importantes para fins de reflexão e tentar identificar como nós podemos encaminhar algumas possíveis soluções a respeito desse tema. Mas eu também não poderia deixar de fazer um registro especial de agradecimento aos meus colegas que integram a rede brasileira dos juízes de enlace, começando aqui pelo meu presidente de mesa, desembargador Rogério Fialho, né, que está aqui conduzindo os trabalhos nessa manhã, desembargador da 5ª Região. Também agradecer o desembargador Fernando Quadros, que vai também atuar nesta manhã como debatedor, integrando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além dos outros 2 desembargadores que ontem já tiveram oportunidade de também participar do evento, desembargador Teófilo Antônio Miguel, meu colega aqui do Tribunal da 2ª Região, e desembargadora Daniele Maranhão, do TRF da 1ª Região, sem, obviamente, deixar de, mais uma vez, mencionar a desembargadora Inês Virgínia, que integra a 3ª Região, que já foi anteriormente citado. Também não poderia deixar de fazer uma menção especial aos meus 3 colegas que atuam na função de juiz de enlace, que estão participando como palestrantes do evento, né? Doutora Maria Lilian, doutora Graciela, doutor Oscar, sem prejuízo também, estamos aqui com a doutora Marcela Trillini, também da Argentina, né? Entre outros que estão nos acompanhando, e em especial me dirigir a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Nossos colegas juízes federais aqui do Brasil, nossos também atores importantes que atuam no sistema de justiça, como os procuradores e procuradoras da República, advogados da União,
defensores públicos atuantes, advogados privados, enfim, servidores, né, não só da terceira região, como também de outras regiões, enfim, todos aqueles que estão podendo nos assistir para que possam, de alguma forma, também não só obter algumas informações, mas também tentar, a partir dessas ideias, desse compartilhamento de algumas reflexões, poder também, enfim, a partir daí avançar. Esse é um evento que tem direta relação com as atividades dos juízes de enlace. Por quê? Porque é um evento que envolve a ideia da capacitação, né, de alguma forma, de nós podermos nos tornar um pouquinho melhor conhecedores daquilo que envolve a convenção, no caso brasileiro, a Convenção de 1980, né, que é a convenção que nós já fazemos parte, né, como Estado parte, por força da sua adesão nos anos 2000. É curioso mencionar que ano passado, em 2020, nós completamos 40 anos da edição da Convenção de 1980, né, e, ao mesmo tempo, 20 anos da internalização da Convenção de 1980 no ordenamento jurídico brasileiro. Vale dizer, 40 anos desde a Convenção ter sido editada e 20 anos desde que ela foi internalizada pelo Decreto 3.413 de 2000. Portanto, essas datas, né, de 40 anos de aniversário da Convenção de 80 no ano passado e 20 anos da internalização no direito brasileiro, elas merecem realmente não só o reconhecimento da sua importância, até pela própria aplicação das normas referentes à Convenção e daquilo que ainda se precisa fazer, né? Ontem nós tivemos a grande oportunidade de ouvir a experiência uruguaia, que foi brilhantemente apresentada pela doutora Maria Lilian, e traz para nós algumas ideias e algumas reflexões muito interessantes, que, aliás, nós no grupo dos juízes de enlace já estamos pensando e até mesmo atuando de modo a tentar chegar a uma conclusão. Um dos pontos importantes é a adesão à Convenção de 96. A adesão à Convenção de 1996, que acredito, inclusive, também vai ser pontuado muito rapidamente pela doutora Graciela, como também pelo doutor Oscar amanhã, é algo que, na minha visão, pelo menos num estudo ainda preliminar, se mostra fundamental dentro daquilo que envolve as perspectivas de melhor aplicação das normas envolvendo a proteção à criança no plano internacional. Por que isso? Porque a Convenção de 96 ela traz alguns instrumentos, alguns remédios, alguns procedimentos que são muito mais adequados e coerentes com a nossa realidade atual, né? Institutos como transferência de jurisdição, medidas provisionais, enfim, são determinados institutos que ainda nós não temos dentro do nosso ordenamento por falta de adesão à Convenção de 96, mas que me parece que nós precisamos trilhar esse trajeto, esse caminho para buscarmos atender. Nós sabemos que a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado ela teve sempre como objetivo trazer algumas regras, algumas normas a título de normas em convenções e tratados internacionais, basicamente relacionados à escolha da lei aplicável, fixação da jurisdição competente, reconhecimento e execução de decisões e sentenças estrangeiras, um sistema de cooperação entre autoridades administrativas e, mais recentemente, entre autoridades judiciais dos diversos estados, exatamente para buscar solucionar as controvérsias e os conflitos que se verificam no campo transfronteiriço. Portanto, bem para além das nossas fronteiras e, obviamente, para os outros estados, para além das fronteiras desses outros estados. O direito internacional ele tem evoluído de uma forma tal, principalmente ainda
nesse início, né, nesse primeiro quartel que nós temos aí do século XXI, numa perspectiva puerocêntrica, vale dizer, normas relativas à proteção da criança, principalmente sob o enfoque do seu superior interesse, ou, na expressão que no Brasil é mais utilizada, na perspectiva do seu melhor interesse, né? Portanto, melhor interesse da criança como sendo algo que precisa ser sempre o norte a ser buscado no âmbito da não só interpretação, mas também aplicação e integração das normas internacionais que tratam da proteção da criança. Esse movimento voltado à proteção à criança, historicamente, é relativamente novo, porque nós sabemos que a criança, até por força do seu desenvolvimento ainda, especialmente dependendo da faixa etária, né, ainda muito pequeno, ela precisa de alguém, né, ou de alguém, né, de mais de uma pessoa, para que possa exatamente se desenvolver. Portanto, como nós sabemos, uma criança ela não tem autonomia, ela não tem como manifestar vontade, ela não tem como dizer o que ela considera melhor para a sua vida, para a sua criação, para a sua educação. E, obviamente, nós vamos trabalhar com vários ordenamentos jurídicos distintos. O nosso direito, o direito brasileiro, obviamente, tem regras próprias que não se confundem com as regras, por exemplo, de direito de família, do direito uruguai, do direito argentino, do direito mexicano, mas, obviamente, dentro de um concerto internacional entre as nações, entre os estados, é necessário que regras mínimas venham a ser estabelecidas para tentar resolver conflitos quando mais de um sistema esteja em jogo a respeito daquela questão. E, paralelamente a esse movimento em prol da proteção à criança, nós temos também um movimento de acesso à justiça em escala mundial. Esse movimento de acesso à justiça se fundamenta num compromisso universal de cooperação jurídica, tanto no plano administrativo quanto no plano jurisdicional, entre estados que passam a fazer parte daqueles tratados e convenções internacionais. E estados, neles estão incluídos os órgãos administrativos e os órgãos também jurisdicionais que, obviamente, estão envolvidos com aquele tema, com aquele assunto, né? Bem como pessoas físicas como pessoas jurídicas, né, dependendo do tema que esteja sendo tratado, para fins de alocar e compartilhar a atividade jurisdicional que seja dotada de efetividade, assegurada sua aplicação no plano transnacional. O direito brasileiro, por sua vez, ele vivencia na atualidade algumas características que são muito próprias, na minha visão, mas que não são exclusivas nossas, mas que também se verificam em outros países. A ideia de nós buscarmos maior agilidade, maior efetividade, maior celeridade na resolução dos conflitos é algo que permeia a nossa atividade como magistrados, como integrantes do sistema de justiça. Mas essas características, agilidade, efetividade, celeridade, elas se colocam de modo muito mais potencializado quando se trata de determinados grupos, em especial as crianças. Ou seja, a vida de uma criança, as questões ligadas a uma criança, elas merecem uma atenção muito mais especial, muito mais dedicada, muito mais ágil, porque 1 mês, 2 meses, 6 meses fazem toda a diferença na vida de uma criança. Então, por isso, a ideia de nós termos certas normas internacionais que busquem atingir esse ideal voltado numa maior celeridade, agilidade e efetividade na resolução desses conflitos. Por óbvio que nós gostaríamos muito que os conflitos não existissem,
né? Se fosse possível evitar, prevenir a ocorrência dos conflitos, e esse é um ponto que me parece que também em matéria dos países em geral, nós precisamos cada vez estimular as soluções consensuais, até mesmo pré-processuais, ou seja, antes até do ingresso com uma ação judicial, mas nós sabemos que nem sempre, infelizmente, essas soluções consensuais se operam, principalmente nos conflitos familiares, sem a necessidade de uma ação judicial. Daí, então, a ideia de que o sistema de justiça ele esteja devidamente preparado em condições de dar respostas de acordo com aquilo que se espera a partir do próprio espírito das normas que vêm trazidas no plano internacional. Outro aspecto interessante que eu gostaria de ressaltar ainda nessa parte introdutória da minha fala, para depois entrarmos nas questões mais controvertidas, diz respeito a duas características relacionadas à cooperação jurídica internacional. Se nós fizermos um levantamento sobre a doutrina mais contemporânea, mais atual, em termos de cooperação jurídica internacional, nós vamos encontrar duas, entre várias, mas duas características que são, na minha visão, importantíssimas para que nós possamos também trabalhar com essas noções. Que características são essas? Primeira, a noção de multiculturalismo. Obviamente que cada país, cada estado tem uma cultura que lhe é própria. E essa cultura, e, portanto, a soma de todas essas culturas deve ser considerada no plano da cooperação jurídica internacional. Nós não podemos entender que o nosso pensamento, a nossa visão cultural é melhor ou pior do que a de outros países. É nossa. Mas, por outro lado, nós precisamos compreender e respeitar a cultura também existente nos outros países, nos outros estados. Então, essa noção do multiculturalismo é algo inerente ao tema da cooperação jurídica internacional. E nós não podemos simplesmente, então, pensar sob uma perspectiva pura e simplesmente de uma cultura nacional. Porque eu preciso proteger os meus brasileirinhos, né? As minhas crianças brasileiras. Essa é uma visão, enfim, que não comporta, ou está contra, ou está dissonante a essa primeira característica da cooperação jurídica internacional. E uma segunda, a busca pela uniformidade no entendimento e reconhecimento de certos institutos jurídicos. Não é à toa, por exemplo, que a Convenção de 1980 ela adota, eu estou dando aqui um exemplo, mas poderia trazer vários outros, a idade de 16 anos como sendo a idade objetivamente constatável para identificar a existência de uma criança. Sabe, todos os brasileiros que estão aqui nos acompanhando, e aqui eu trago mais uma informação para Graciela, para Marcela Trillini, para Lilian, nós temos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação muito avançada em matéria de proteção da criança e do adolescente, mas que define idades que são diferentes dessa idade que eu acabei de mencionar. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa em desenvolvimento até os 12 anos incompletos. E é adolescente entre 12 e 18 anos incompletos. Vejam que essas duas faixas etárias não se encaixam na noção de criança para a Convenção de 1980. Então, é importante, por isso eu reforço essa ideia, a busca pela uniformidade no entendimento e reconhecimento de certos fenômenos e institutos jurídicos, sob pena de nós continuarmos trabalhando fora do contexto da cooperação internacional. Então, essa é também uma característica importantíssima. Os conceitos, as noções, os institutos que são trazidos em tratados e convenções internacionais, eles não vão necessariamente coincidir com os nossos conceitos do direito interno. Ao contrário, porque se tenta exatamente buscar consensos no plano internacional para que as normas sejam aplicadas de modo exatamente idêntico, independentemente do país, independentemente do estado no qual ela esteja sendo aplicada.
Daí a regra do artigo 16 da Convenção de 1980, que proíbe que o juiz do Estado para onde a criança foi levada, seja por transferência ilícita, seja por retenção indevida, que esse país decida sobre as questões de fundo a respeito da guarda e da visita sobre aquela criança. Nós temos uma regra de competência internacional negativa contida no artigo 16 da Convenção de 80. E nós não podemos admitir que nenhum país, nenhum Estado, inclusive o Brasil, possa contrariar essa regra, sob pena de nós estarmos violando regras da Convenção de 1980. Então, esse é algo básico, algo inerente àquilo que nós precisamos identificar. Da mesma forma, a questão dos prazos. Há dois prazos muito importantes que a Convenção de 80 traz e que nós temos no Brasil ainda uma visão, de certa forma, um pouco truncada a respeito deles. O prazo de 6 semanas, que ontem, inclusive, foi bem salientado pela nossa colega Lilian do Uruguai. Prazo de 6 semanas é, de fato, um prazo que, até, salvo engano, a ministra Maria Tereza também fez um comentário, se nós computarmos os prazos de citação, contestação, enfim, já vai passar o período de 6 semanas de acordo com o procedimento comum ordinário no Brasil. É óbvio que a maior parte dos países, dos Estados partes da Convenção, esses países têm dificuldade em seguir o prazo de 6 semanas. O prazo, de fato, não é um prazo, entre aspas, fatal, vale dizer, não é um prazo que deva rigidamente ser seguido, ainda que seja, óbvio, uma clara direção que a norma da Convenção estabeleça. Por que as 6 semanas? Exatamente para que haja uma solução efetiva sobre se a criança deve retornar ou, ao contrário, se ela deve permanecer no país ou no estado para onde ela foi levada. Mas que haja uma solução, que haja uma definição. Né? Ultrapassar as 6 semanas acaba sendo algo inerente ao que na prática acontece. Mas também nós não podemos simplesmente ignorar que o prazo de 6 semanas sendo descumprido, então nós não temos mais prazo a seguir. Não, não é assim. Nós precisamos voltar para aquela primeira visão que eu mencionei, do melhor interesse da criança, do superior interesse da criança, como guiando as nossas atividades e, consequentemente, atende o melhor interesse da criança uma solução judicial célere, uma solução judicial rápida, que defina se ela deve retornar ou se ela não deve retornar. A regra é o retorno. Em constatando que houve a transferência ilícita ou a retenção indevida, a regra é o retorno. As próprias exceções ao retorno, artigos 12, 13, 20 da Convenção, elas devem ser interpretadas de modo restritivo e, mais do que isso, de acordo com alguns teóricos, de acordo com alguns doutrinadores, até à luz da Convenção, as próprias normas dos artigos 12, 13 e 20 da Convenção não necessariamente elas são vinculantes ao juiz do Estado requerido. Pode ser que, mesmo ocorrendo, por exemplo, em uma hipótese em que se identifique caso de violência doméstica no outro Estado, no Estado da residência habitual, o juiz do Estado requerido considere que aquele outro Estado tem condições de resolver os problemas ligados à violência doméstica e, portanto, ordene que haja o retorno da criança. Então, vejam, as próprias exceções ao retorno, além de serem interpretadas de modo restritivo, ainda que, de fato, elas ocorram em determinadas circunstâncias, o próprio juiz pode considerar que não é caso de aplicar a exceção e, portanto, deva haver o retorno, porque a regra é o retorno. E nós precisamos deixar claro que os sistemas de justiça, e nós, como integrantes do sistema de justiça, confiamos nos outros sistemas de justiça. Esse também é um pressuposto básico para que nós possamos trabalhar em matéria de cooperação internacional.
Se eu desconfio do outro sistema de justiça, o juiz de lá ele não vai, entre aspas, aplicar medidas de proteção, por exemplo, à mãe brasileira. Na realidade, nós já estamos, de certa forma, descumprindo aquelas características que envolvem a cooperação internacional. Porque a partir do momento em que nós aderimos à convenção e os outros estados também aderiram, nós reconhecemos que eles vão aplicar também as regras da convenção, bem como regras sobre legislação interna deles, da mesma forma como nós aplicamos aqui. E aqui vem até um ponto que eu gostaria de rapidamente salientar. Será que aqui no Brasil não existe violência doméstica? Será que aqui nós não temos feminicídio, nós não temos... Enfim, nós temos e, portanto, também precisamos avançar e desenvolver mecanismos para combater esse grande mal que assola ainda algumas culturas, algumas sociedades. Então, esse é um ponto que me parece fundamental. Outro prazo, o prazo de 1 ano. O prazo de ano que até ontem foi até mencionado pela ministra Maria Tereza, que se assemelha muito àquela ideia da ação possessória de força nova, ação possessória de força velha, e aí eu me utilizo também de uma fala da Lilian, quando ela menciona que essas ações se baseiam na ideia de que realmente nós temos como regra um procedimento que deve ser considerado um procedimento munitório. Por quê? Porque, de fato, tal como se a gente fizer um paralelo com as ações possessórias, e obviamente é um paralelo pura e simplesmente apenas para ilustrar, mas não é aplicável à hipótese, até porque nós não estamos tratando de bens, e sim de pessoas, que são as crianças, né? Mas as ações possessórias, elas são claramente ações que não visam definir titularidades, definir propriedades, definir de modo perpétuo situações jurídicas ligadas àquele fato. O que ela precisa é resolver provisoriamente, né, interinamente, aquilo, daí os chamados interditos possessórios, né, interinamente ditos, né, para poder haver aí sim depois a solução pelo juiz natural. E qual é o juiz natural? O juiz natural é o juiz do estado da residência habitual. Ele que vai definir guarda, ele que vai definir visita, ele que vai definir alimentos, etc, etc. Ele que vai estabelecer se é caso suspender poder familiar, não suspender poder familiar, destituir do poder familiar, enfim. Na realidade, nós estamos numa jurisdição que não é uma jurisdição de resolução de conflitos familiares, e sim de atribuir a quem de direito, que é o juiz natural, a solução daquele conflito. É evidente que nós sabemos que, por mais que a gente pense no plano mais abstrato e teórico, os casos concretos acabam nos chamando muita atenção, né? E, por óbvio, que me parece que a gente tem também um espaço muito importante, que é a Convenção de 80, como a Convenção de 96 e todos os trabalhos que a Conferência da Haia tem realizado em torno da Convenção, no sentido de estimular a autocomposição, a solução consensual dos conflitos. Esse é um papel que as autoridades centrais vêm desempenhando, esse é um papel que nós, no Judiciário, também precisamos desempenhar. Eu tenho obtido, desde o ano passado, desde que nós 6 nos tornamos juízes de enlace para a Convenção de 80 aqui no Brasil, eu tenho obtido muitos feedbacks de experiências exitosas em matéria de conciliação aqui no Brasil. Ontem mesmo, o doutor Wellington, né, que é advogado da União, que está aqui, acho que está aqui nos acompanhando, pelo menos ontem estava no início do seminário, ele me reportou do ano passado para cá, em torno de 10 acordos realizados durante esse período na primeira região, baseados em conflitos ligados à aplicação da Convenção de 80. Alguns, inclusive, pendentes de homologação, outros já homologados, outros em que já se solucionou a questão. Enfim, então, esse também é um ponto central. A Convenção de 80, ela estimula que haja também a atuação da autoridade central, como também das autoridades judiciárias em matéria de estímulo à solução consensual. Até porque,
nós sabemos que em alguns desses casos, para não dizer a maior parte desses casos, o conflito ele ainda vai permanecer. E mesmo a solução dada pelo juiz natural lá no estado da residência habitual, ainda assim há resquícios que podem subsistir. Então, a busca da composição, da solução consensual, ela, sem dúvida, através de instrumentos de mediação, instrumentos de conciliação, enfim, ela deve ser utilizada. Outro ponto que eu queria rapidamente mencionar, e acho que, quase encaminhando aqui para podermos exatamente ouvir a doutora Graziella da Argentina. O tema envolvendo as chamadas decisões espelho. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, ela, quando há especialmente soluções que podem extrapolar apenas a determinação do retorno, ou, enfim, a determinação de manutenção da criança no estado requerido, ela estimula aos Estados-partes que utilizem determinados instrumentos, como, por exemplo, decisões espelho ou ordens espelho, né? Em que, por exemplo, nós teríamos uma solução dada, por exemplo, aqui pela jurisdição brasileira, e essa mesma solução seria adotada na Espanha. Ano passado, houve um caso muito interessante aqui no Brasil, e isso até, Lilian, Graziella, Marcela, isso é interessante até para vocês ouvirem, um caso envolvendo um acordo alcançado pelo juiz federal brasileiro, baseado exatamente num consenso em que os pais chegaram a respeito da situação da criança, e nesse acordo, entre outros aspectos, ficou deliberado, ficou acordado que a criança continuaria morando no Brasil, continuaria residindo no Brasil, ela tinha sido trazida para o território brasileiro, mas que o pai espanhol, era um caso Brasil-Espanha, o pai espanhol poderia vir buscá-la aqui para levá-la para a Espanha durante determinados períodos do ano, como, por exemplo, mês de férias, enfim, certos, enfim, isso tudo tinha sido tinha sido acordado. E aí a preocupação que havia era desse acordo ser exatamente também cumprido na Espanha. Por quê? Porque seria uma sentença homologatória brasileira, uma sentença brasileira homologatória de um acordo, e até que ponto o pai espanhol, levando a criança do Brasil para a Espanha, ele estaria adstrito a cumprir estritamente o que tinha sido acordado. Nesse caso, até por atuação do Dr. Wellington, do advogado da União, ele entrou em contato comigo e com a desembargadora Daniele Maranhão para poder nos pedir a respeito de informações de como a Espanha trata essa matéria em relação às chamadas ordens ou decisões de espelho. E imediatamente nós elaboramos uma mensagem ao nosso juiz, ao nosso homólogo na Espanha, o Javier, né? E esclarecendo exatamente quais eram os pontos que nós tínhamos dúvida, né? E Javier, no dia seguinte, nos esclareceu que realmente o direito espanhol não prevê, não contém regras sobre ordem espelho, mas que haveria duas alternativas a serem seguidas de acordo com a legislação espanhola para que a decisão brasileira pudesse também ser aplicável no direito espanhol, no sistema jurídico espanhol. Imediatamente nós passamos, eu e Daniele, passamos essa informação ao doutor Wellington e o procedimento, então, foi iniciado para obter exatamente essa mesma medida na Espanha. Então, vejam, na realidade, assim, e esse é um ponto que eu queria até concluir para podermos ouvir agora a Graziella, mostrando como é importante a atuação dos juízes de enlace. Para aqueles que estão nos ouvindo, notadamente juízes federais, procuradores da República, defensores públicos da União, advogados privados, enfim, usem e abusem dos juízes de enlace, né? Nós temos, sim, condições de especialmente transmitir informações, conseguir dados a respeito de como acontece a questão no exterior, né, no país envolvido, enfim. É lógico que as nossas atuações são restritas e limitadas apenas a esse trabalho de intermediar os contatos, os dados, informações, mas não influenciar nos julgamentos, por óbvio, né?
Nós não temos nenhuma ingerência nos julgamentos que serão proferidos, seja no território brasileiro, seja, obviamente, no outro território do outro país, do outro Estado, inerente àquele caso concreto. Mas, sem dúvida, a figura do juiz de enlace, na minha visão, e acho que é compartilhada aí pelos meus colegas brasileiros, ela hoje se coloca fundamental, principalmente para que a gente possa ter decisões mais seguras, soluções consensuais de fato que possam ser cumpridas da mesma forma no exterior, etc, etc. Então, com essas considerações finais, eu tinha aqui várias outras anotações em relação a temas controvertidos, mas eu não queria aqui perder a grande oportunidade de ouvir a Graciela, e por isso, então, eu encerro a minha intervenção, devolvendo a palavra ao desembargador Rogério Fialho, mais uma vez agradecendo à EMAG pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar algumas ideias com todos. Muito obrigado. Eu agradeço ao desembargador Guilherme Calmon por essa palestra excepcional. O desembargador Guilherme é um professor antigo e com um grande poder de síntese, conseguiu, dentro do prazo de 40 minutos, abordar assuntos importantíssimos que nos inquietam a todos, como o problema da celeridade, como os princípios do multiculturalismo e da confiança nos demais sistemas de justiça, que devem inspirar a cooperação jurídica internacional, e, por fim, a busca, sempre que possível, das soluções conciliadas. Ele conseguiu, magistralmente, cumprir o seu tempo e a sua missão. Eu gostaria de lembrar que, além do debate, que com certeza será maravilhosamente conduzido pelo desembargador Fernando Quadro, que também se encontra aqui em nossa mesa virtual, os participantes também poderão enviar pelo chat perguntas dirigidas tanto aos dois palestrantes quanto ao debatedor, desembargador Fernando Quadro. Já há perguntas chegando aqui e, com certeza, no final das exposições do debate, teremos algum tempo para esse diálogo com a seleta assistência. Em seguida, teremos a palestra da juíza de enlace na Argentina, doutora Graciela Tagle de Ferreira, juíza de enlace, representante da Argentina na rede de juízes da Conferência da Haia, coordenadora do Gabinete de Cooperação Jurídica Internacional do Tribunal Superior de Justiça da província de Córdoba, ex-juíza de primeira instância do Tribunal de Família de terceira nominação em Córdoba, capital. Ponto de contato da IBR de matéria de direito de família na República Argentina. Membro da Associação Argentina de Direito Internacional Privado. Autora da iniciativa legislativa da Lei Processual 10.419 para a aplicação das convenções sobre a restituição internacional de meninas, meninos e adolescentes e regime de visitas ou contato internacional. Membro do Grupo de Ação para atuação de especialistas para a elaboração do protocolo de ação para a operacionalização dos acordos internacionais de sequestro de crianças, coautora do Guia Prático sobre Estabelecimento e Desenvolvimento de Comunicações Judiciais Diretas, coautora do Protocolo para Implementação da Mediação na aplicação das Convenções Internacionais de Subtração Internacional de Crianças, e aprovado pela Comissão de Acesso à Justiça do Supremo Tribunal de Justiça do país em outubro de 2020. Então, eu passo a palavra à doutora Graciela, a quem eu peço que faça a sua autodescrição antes de iniciar sua explanação, que será sobre o tema Experiência Argentina na proteção da criança subtraída de sua residência habitual. Por favor, doutora Graciela, a palavra de Vossa Excelência pelo prazo de 40 minutos. Gracias, muy amable. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de la Magistratura el haberme invitado a participar en este evento, a nuestro amigo y colega Guillermo y a todos los jueces de enlace que acompañan a Guillermo. Bueno,
he preparado mi disertación en PowerPoint a los fines de ayudar por el tema del idioma. No podemos hablar portuñol, entonces, bueno, vamos a ayudarlo con el PowerPoint. Bueno, mi descripción. En primer lugar, quiero decir que soy rubia, tengo ojos marrones, diría que una mirada profunda, nariz recta, tengo el pelo lacio y tirado hacia atrás. Estoy vestida con una camisa blanca y también un anillo. Y tengo atrás un fondo de pantalla que ustedes verán que es el mapa mundi. ¿Y por qué lo elegí en tiempos de pandemia? Para poder abrazar al mundo en este momento tan difícil. Me fue importante hacerlo. Bueno, ahora voy a empezar mi disertación. En primer lugar, quiero hablar sobre la legislación, ¿no es verdad? Tomando las palabras de la ministra, les comparto la legislación de mi país. En primer lugar, suscribimos el convenio sobre los civiles de la sustracción internacional de menores de la Haya de 1980, el 27 de septiembre de 1990, por ley 23.857, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de Montevideo de 1980, el 1 de noviembre de 2000, por ley 25.358. Nos falta ratificar el convenio del 96, del cual tanto se ha hablado y tan importante sería que Argentina lo ratificara. Se ha dictado la norma aprobatoria, la ley número 27237, con fecha 26 del 11 de 2015, y está pendiente la ratificación, por lo que me parece importante formar un grupo de trabajo con los jueces de enlace que quieran sumarse, quieran comentar las experiencias que tienen con la aplicación del convenio del 96 a los fines de armar un documento y poder presentarlo a la autoridad central y impulsar esta ratificación. En cuanto a la legislación procesal nacional, el proyecto de ley de procedimiento para la aplicación de convenios sobre restitución internacional de niñas y adolescentes y régimen de visita o contacto internacional está en la ronda de consultas finales y previas al ingreso al Congreso de la Nación. Mientras tanto, contamos con el protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios sobre sustracción internacional de niños, que fue aprobado por la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de noviembre de 2016. Prácticamente todas las provincias de la República Argentina, a través de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia, han ratificado este instrumento de soft law, que es una guía orientativa dirigida especialmente para los funcionarios judiciales con pautas precisas para cumplir con las exigencias de celeridad de los convenios. Hasta tanto tengamos ley de procedimiento a nivel nacional específica para tratar estos casos, varias provincias han dictado leyes de procedimiento en esta materia, entre ellas Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Si tomamos la ley de procedimiento de la provincia de Córdoba, sancionada el 26 de diciembre de 2015, es muy similar a la de la República Oriental del Uruguay, ya que abreva de la misma fuente, que es la ley modelo interamericana, en la cual tuvo participación activa la República Argentina. El trámite es sumario, de características monitorias, es decir, se dicta la orden de restitución y en caso que se opongan excepciones, se deje en suspenso dicha orden. Prevé la concentración de competencia con jueces especialmente entrenados en la materia y que actúan como verdaderos directores del proceso. Fue reglamentada por el Tribunal Superior de Justicia en acuerdo reglamentario número 489 de fecha 9 de agosto de 2016. Y es, digamos, que funciona
tribunales de la provincia de conformidad con la ubicación y cercanía territorial, con el objeto que tramiten y resuelvan aquellos casos de restitución internacional y de régimen de visita transfronterizos. Es decir, van a ser esos juzgados con competencia especializada, quienes con concentración de competencia, quienes van a actuar. ¿Y cuál es el cronograma de actuación? Debe intervenir el tribunal especializado más cercano al lugar donde se presenta el caso. También establece el acceso a justicia a través de la Defensoría de Pobres y Ausentes, la figura del abogado del niño, el derecho del niño a ser oído, la mediación, la cooperación jurídica internacional. Todos los plazos son muy breves, el trámite es de oficio y dictada la sentencia por el juez de primera instancia especializado. En caso de plantearse la apelación, entiende el Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, la ley procesal ahorra una instancia, ya que en la apelación interviene el Superior Tribunal de Justicia en lugar de la Cámara de Apelación. ¿Cuáles son los datos relevantes que tenemos respecto a esta ley de procedimiento de Córdoba? Tenemos que con jueces especializados, con concentración de competencia, tenemos que estar resolviendo datos de los 2 últimos años prácticamente en 3 meses. A nivel nacional, los datos son diferentes. No tenemos las últimas estadísticas, pero podemos destacar los datos relevantes de los últimos de los años 2021 y lo que va del 2022. Fíjense, en el primer semestre de 2021, plena pandemia, tenemos 19 operativos de retorno. ¿A qué se llama los operativos de retorno? A aquellas ejecuciones, o sea, aquellos retornos, digamos, que se hicieron por vía administrativa o por vía judicial. No se ha logrado, en razón de la pandemia, cuántos fueron por vía administrativa y cuántos fueron por vía judicial. Ahora bien, 24 tenemos restituciones. En este sentido, 13 restituidos a estados extranjeros y 11 retornados a la Argentina. En el segundo semestre del 2021, 36 operativos de retorno, o sea, retornos que pueden ser administrativos o judiciales. Ahora, 45 restituidos concretamente en el plano judicial, 17 restituidos en estados extranjeros, 28 restituidos a Argentina y 7 regímenes de contacto transfronterizos. En el primer semestre de 2022 tenemos 5 niños restituidos, 4 restituidos a Argentina, 1 restituido a Brasil y un régimen de contacto transfronterizo. En cuanto a Brasil propiamente dicho, tenemos 11 casos, restitución internacional, 3 casos entrantes, 3 casos salientes y visitas internacionales, 1 caso entrante y 4 casos salientes. En cuanto a la mediación, que me parece muy importante, y que tanto Lilian como Guillermo han hablado de ella, contamos en Argentina con un proyecto piloto para la implementación de la mediación en estos convenios. Trabajamos un grupo de expertos donde estuvo Marcela y quien les habla, con el apoyo de la Oficina Regional de la Conferencia de La Haya para América Latina y el Caribe. Luego fue aprobado, luego de discusiones y análisis, fue aprobado por la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y se puso en práctica a partir del 1 de febrero de 2021. Y justamente el caso que voy a presentar, podríamos decir que es el primero que aplica este método alternativo de resolución de conflictos, esta experiencia novedosa y tan profunda. Ahora quiero compartir con ustedes, luego de haber presentado la legislación, quiero compartir con ustedes el manejo de un caso por un juez argentino que contiene muy buenas prácticas y van a ver cómo, lo dicho, se aplica en este caso. Analizaremos un caso con Chile que por sus características resulta muy interesante, desde lo procesal y lo sustancial. Fíjense, se inicia ante el Tribunal de Instancia Única de la provincia de Formosa, Argentina, el 23 de septiembre de 2020. Se dicta sentencia de restitución internacional de la niña el día 3 de noviembre de 2020. En la sentencia se ordenan medidas de regreso seguro por la situación de pandemia y
y la necesidad de organizar la logística para el retorno. Ambas partes presentan recurso de apelación, pero lo efectúan en forma extemporánea, por lo que se inadmite. La niña retorna el 4 de enero de 2021. Miren que es un caso muy reciente y llevado adelante en plena pandemia. El caso. El padre de la niña, la vamos a llamar Liliana, ciudadano chileno, residente en Arica, representado por la defensora de pobres y ausentes, inicia demanda de restitución internacional contra la madre de la menor. Acompaña el acuerdo del que surge que ambos progenitores convinieron el ejercicio del cuidado personal de la niña a favor del padre y un régimen de comunicación de manera libre para la madre. También acompaña la autorización para que la niña permanezca junto a su madre en la República Argentina durante las vacaciones de enero hasta el 20 de febrero del 2020, por lo que estamos en una supuesta retención indebida, no traslado ilícito. Promovida la acción de restitución en el marco del convenio de la Haya de los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, se imprime el trámite sumarísimo, el más breve que prevé la ley local. Se prohíbe la salida del país, como asimismo el cambio de residencia actual en el territorio de la provincia de Formosa, República Argentina. Y se comunica el inicio de esta acción a la autoridad central vía correo electrónico. En cuanto a las excepciones, la demandada sustractora interpone excepciones de grave riesgo físico y psíquico y la oposición de la menor con edad y madurez suficiente para tener en cuenta su opinión. Argumenta que de regresar la niña a la República de Chile junto al padre, tendría que convivir con la familia paterna, abuela, tío y 3 sobrinos, en los que se encuentra Felipe, un adolescente de 16 años que ha sido muy violento y agresivo con la niña. También que en la casa del padre será nuevamente sometida a encierros, indiferencia, todo lo cual la ha dañado y le produjo enuresis y miedo a estar sola. Asimismo, dice, sería expuesta al peligro psíquico de ser nuevamente separada de su madre, con quien estuvo toda la vida. En cuanto a la oposición del menor, refiere que si bien la niña tiene 7 años, es muy madura y resuelta. Ha manifestado claramente querer seguir viviendo en la provincia de Formosa junto a su madre, donde ha formado vínculos afectivos con amigos y familiares, no deseando regresar a Chile. Argumenta que ello respetaría el mejor interés de su hija, que se expresa con madurez suficiente para su edad. Acompaña un informe psicológico y de escolaridad. El juez fija audiencia de conciliación y de prueba, convoca a las partes, a la psicóloga integrante del equipo interdisciplinario y la asesora de menores a través de la plataforma virtual. Ya ven cómo la virtualidad está presente en todo momento. En cuanto a la audiencia virtual, escucha de la niña. En la opinión de la psicóloga, es una niña muy despierta, muy involucrada en el conflicto de sus progenitores y con un relato contaminado con términos adultos en relación a cuestiones que tienen que ver con el papá. De la escucha de las partes, el juez trata de conciliar a las partes, no logra, los escucha, no logra la conciliación y da por concluida la audiencia. En cuanto a la prueba, el juez resuelve tener presente las manifestaciones de la niña, de las partes, desestima las pruebas informativas, testimoniales e informe social ofrecidas por la demandada por inconducentes. Ahí estamos viendo un juez verdadero director del proceso. ¿Y por qué desestima estas pruebas? Porque en realidad, recuerden ustedes que se inició el caso en 20 de febrero del 2020. Se produjo la retención ilícita el 20 de febrero del 2020 y se inicia el proceso judicial en septiembre del 2020. Es decir, estamos dentro del año calendario, por lo que se aplica el artículo 12 en el primer apartado. Si se inicia el proceso dentro del año calendario, procede la inmediata restitución de la menor y el juez no debe valorar el bienestar de la niña ni la integración de la niña en el estado requerido, porque eso sería la aplicación del artículo 12, segundo apartado, que no corresponde en este caso. Entonces el juez, como verdadero director del proceso, todas las pruebas que tienen que ver con el bienestar de la niña, como son el informe social, las testimoniales y las informativas, las
rechaza por inconducente. Ordena la realización de un informe psicológico pormenorizado sobre la niña a los fines de que de evaluar la existencia de indicadores de grave riesgo y fija un régimen de comunicación diario vía telemática entre la niña y su progenitor. Producido y agregado el informe psicológico, se destaca que no se advierte en el entorno de la niña de Chile presente un grave riesgo, así como también se destaca la situación de estrés que la niña padecería en caso de ser separada de la madre. Luego de emitir dictamen, el fiscal y asesor resuelve y dispone, primero, ordenar la inmediata restitución de la niña a su progenitor, debiendo retornar a la ciudad de Arica, Chile. Segundo, imponer al progenitor la obligación de buscar de la ciudad de Formosa, República Argentina, a la niña y su progenitora, debiendo alojar a esta última junto a la menor hasta tanto dispongan lo contrario las autoridades judiciales con competencia en la República de Chile. En caso de que la progenitora no se encuentre en condiciones de retornar a Chile con la niña, podrá designar un referente efectivo que la acompañe. El progenitor notificará con una antelación no menor de 7 días el medio de transporte elegido, así como el día, hora y lugar que arribará para retirar a la menor y su padre. Tercero, supeditar la ejecución de la presente orden a la obtención de salvoconductos, autorizaciones de circulación y otras documentaciones internacionales y nacionales que fueran necesarias, con la colaboración de la autoridad central. Cuarto, hasta tanto se detenga un plan de retorno seguro, mantener las medidas cautelares. Establecer un espacio de acompañamiento terapéutico cada 15 días para la niña hasta tanto se ejecute efectivamente la presente orden. Esto es muy importante porque tiene que haber contacto entre la niña y su progenitor durante el trámite, ¿no? ¿Verdad? Exhortar a las partes al cumplimiento de esta sentencia y evitar a la niña una experiencia más conflictiva, para lo cual se dispone una nueva audiencia virtual. Acá está expresamente contemplada la mediación. Al término de su resolución se dirige a la niña directamente con el claro y sencillo. Le dice: querida Liliana, nombre supuesto, primero quiero decirte que es una niña hermosa, con una sonrisa única, que ama a su mamá y también a su papá. Y sabes una cosa, ellos también te aman mucho a vos, y a veces la gente que ama tanto a sus hijos, que hace cosas sin pensar. Y no porque quiera hacer mal a alguien, sino porque solo se piensa en el amor a los hijos. Y cuando los grandes hacemos cosas por amor y sin pensar mucho, aparecen personas como yo, que tenemos que decir cómo se tienen que hacer las cosas según las reglas de los adultos, que son bastante aburridas. Te pido perdón por no poder decirte que te podés quedar en Formosa. Eso lo va a decidir un señor o una señora que haga lo mismo que yo en Arica. Para eso tu papá va a venir a buscarte y vas a ir con tu mamá a Arica. Es con lenguaje claro, se dirige a la niña y le explica pues, concretamente que las cuestiones de fondo atinentes a la custodia lo va a resolver un juez que haga lo mismo que él, pero en el lugar de la residencia habitual, que es el juez natural. A la audiencia virtual, las partes fueron citadas por las mediadoras de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, quienes, después de tomar contacto de manera virtual, llegan a un acuerdo que presentan al juzgado. El juez convoca audiencias donde se plasma el siguiente acuerdo. Primero, el progenitor buscará a la niña de la ciudad de Formosa entre los días 4 y 5 de enero de 2021 para llevarla de regreso a Chile. Segundo, el progenitor se compromete a asegurar el contacto de la niña con su madre mientras la niña permanezca en Chile, así como a retornar las sesiones de terapia que mantenía en Arica. Por último, el juez insta a las partes en forma urgente a informar del plan de viaje a llevar a cabo a los fines de ejecutar el regreso de la niña, atento a las restricciones y sanitarias. La madre propone el plan de viaje, que se cumplimentó del siguiente modo. El progenitor fue a buscar a la niña en avión. El aeropuerto estaba cerrado para las niñas comerciales, así que hubo que hacer toda una logística más que importante para que pudiera entrar a la provincia 2 días después de haber vuelto Formosa a fase 1. Miren la complejidad de esta resolución, de esta ejecución en plena pandemia. Esta se hizo a través, o sea, la ejecución se hizo a través de un cordón sanitario
desde la entrada de Formosa hasta la capital y se retiró a la niña de su casa en presencia de la progenitora el día 4 de enero de 2020. ¿Cuáles son las cuestiones sobresalientes y por qué he elegido este caso para traerlo ante ustedes? Acceso a justicia. El progenitor inicia demanda con el patrocinio de la defensora de pobres y ausentes. Celeridad. Miren ustedes, se inician las actuaciones el 23 de septiembre de 2020. Se dicta sentencia el 3 de noviembre de 2020. La ejecución se hace por acuerdo de partes y esto se realiza el 25 de noviembre de 2020. Y se ejecuta la sentencia el 4 de enero de 2021. El tiempo de duración, 3 meses. Se aplica el trámite más breve que prevé la ley local, pero supletoriamente se aplica el protocolo de actuación, que es una guía orientativa para los jueces a los fines de llevar con rapidez estos procesos que tienen características tan especiales. Otra cuestión sobresaliente que les traigo. El rol del juez como verdadero director del proceso. El juez que lleva adelante estos casos es el juez de familia. Se le reconocen poderes autónomos de investigación. Está investido de amplios poderes de impulso del procedimiento y de iniciativa probatoria, que se traduce en la orden de realizar un informe psicológico pormenorizado sobre la niña a los fines de evaluar la existencia de indicadores de grave riesgo. Fíjense que la progenitora había acompañado un informe psicológico, pero ese informe psicológico no le era suficiente al juez. Necesitaba saber si esta niña, en este momento, en esta situación, podía correr grave riesgo en caso de ser restituida a Chile. Y así lo ordena. Es un juez especializado, con apoyo multidisciplinario. Es un juez de acompañamiento a las partes y a la niña, que cumple función docente. Fíjense cómo le habla a la niña, cómo le explica la resolución que había tomado. Es un juez que ejerce la conciliación. Es un juez que rechaza toda prueba inconducente. Para ello es importante, muy importante, puesto que tiene presente el principio de celeridad, que tiene que cumplir realmente con lo establecido en el convenio de La Haya en su artículo 11. Tratamiento de la excepción de grave riesgo. Esto es muy interesante. Precisa el grave riesgo conforme la guía de buenas prácticas. Y dice, la excepción del artículo 13d no requiere que el niño sea necesariamente la víctima principal de daño físico. Ello si hay pruebas suficientes de que, debido a un riesgo de daño dirigido al progenitor que retiene, en este caso sería la madre, existe un grave riesgo de que ello coloque al niño, niña o adolescente en una situación intolerable. Consecuentemente, señala que el daño físico o psíquico generado al progenitor que retiene ilícitamente podría en algunos casos excepcionales crear un grave riesgo de que la restitución exponga al niño, niña o adolescente en una situación. Distingue que el término grave califica al riesgo y no al daño al niño, por lo que el riesgo debe ser real y alcanzar un nivel de gravedad tal que pueda ser caracterizado como grave. En cuanto al nivel de daño, el mismo debe equivaler a una situación intolerable, es decir, a una situación que no se debe esperar que un niño sufra en particular. Analiza también el carácter prospectivo del riesgo, el que encontrará la niña al momento de retornar al lugar de su residencia habitual. Y analiza si el mismo puede paliarse con medidas de regreso seguro. Fíjense que ya en la resolución ordena que la niña siga el tratamiento psicológico. Haciendo todo este análisis, el juez concluye que no hay prueba alguna que permita determinar la existencia misma del riesgo que lo lleve a oponerse a la restitución de la niña. Señala que las cuestiones de violencia y maltrato alegadas por la progenitora deberán ser abordadas por el juez de la residencia habitual, es decir, de Chile, con todas las pruebas. Una vez más, dice, yo no soy el juez para tratar las cuestiones. Otra cuestión importante es la oposición del niño. El juez dice que la niña sostiene, yo tengo derecho a decidir con quién me quedo, y si yo decido quedarme con mi mamá, me quedo con ella. El juez analiza, la opinión del niño pueden ser decisivas conforme su edad y madurez, convirtiéndose así en intérpretes de su propia opinión.
Pero en el caso que nos convoca, no solo debe oponerse a la restitución, sino que debe demostrar un sentimiento fuerte, más allá de la mera expresión de un deseo. Debe mediar un repudio irreductible a regresar al lugar de su residencia habitual, oponiéndose clara y coherentemente. Y en este sentido, el juez sigue la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consistentemente ha interpretado que la oposición del niño debe expresarse como un repudio irreductible a regresar al lugar de su residencia habitual. De todo este análisis concluye, la restitución es en interés de la niña, y en la sentencia habla a la niña con el lenguaje claro. En cuanto a la orden de ejecución, y esto es muy importante tener en cuenta a los fines de garantizar el regreso seguro del niño, el juez, fíjense que dice que la orden de restitución debe contener, y en esto sigue la guía de buenas prácticas de la parte cuarta, ejecución. Primero dice, la fecha y el plazo en que se hará efectiva la restitución. Segundo, la indicación de la persona que acompañará a la niña sin que ello se convierta en un obstáculo para el regreso. Tercero, la determinación de quién correrá con los gastos, tickets de la niña, acompañante, etc. Cuarto, el levantamiento de las medidas cautelares de prohibición de salir del país a los efectos del viaje de regreso y para ese destino. Quinto, una exhortación a las partes a cooperar y promover el cumplimiento voluntario para evitar demoras indebidas. Sexto, establecer si se convocará a psicólogos, mediadores, intérpretes para dar cumplimiento a la orden, siempre que ello no genere demoras en el curso. Permanentemente el juez tiene en cuenta la celeridad. Asimismo, luego de hacer un exhaustivo análisis de la situación sanitaria en las distintas provincias a raíz de COVID, sostiene la imposibilidad de determinar claramente el cuándo y el cómo del retorno de la niña a Chile. En relación a la progenitora, señala que carece de recursos económicos a los fines de costear el traslado de la niña y que está embarazada aproximadamente de 5 meses. Y conforme a información oficial, la coloca dentro de la población vulnerable sanitaria. Es decir, integra el colectivo de vulnerabilidad según las 100 reglas de Brasilia y los tratados de derechos humanos. Que el estatus o situación sanitaria, la provincia de Formosa, en la provincia de Formosa, donde la circulación viral se puede focalizar en determinadas ciudades y el contagio contenido, dice el juez, incide enormemente en la decisión a tomar. Destaca que la guía de buenas prácticas, cuarta parte de ejecución, establece que la forma de garantizar una restitución segura está dada por la cooperación transfronteriza, donde las autoridades centrales brinden información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el estado requirente. Refiere que la Convención de la Haya alienta el utilizar las redes judiciales nacionales, regionales e internacionales y recurrir a jueces de enlace y a solicitar la asistencia de las autoridades centrales. En este sentido, ha tenido muy presente las herramientas de la Conferencia de la Haya para el retorno seguro en tiempos de COVID. Y a lo cual, digamos, a toda esta necesidad de utilizar las redes nacionales, regionales y recurrir a los jueces de enlace, tanto Lilian como Guillermo se han referido expresamente. Datos sobresalientes. En todo el momento se utilizó la cooperación jurídica internacional a través de la intervención de la autoridad central, de la jueza de la red internacional y jueces de la red nacional de Formosa. Como ustedes saben, Argentina hace ya más de 10 años cuenta con una red nacional de protección y restitución internacional de niños para trabajar estos casos en cada provincia. Ese juez de la red es quien apoya, quien colabora, quien coopera con el juez competente que tiene que resolver un caso de estas características. Bueno, sabemos la importancia de las comunicaciones judiciales directas y se alientan a utilizar las redes nacionales, internacionales y a recurrir a los jueces de enlace y solicitar la asistencia de la autoridad central. Muy importante, la mediación. En la resolución, el juez exhorta a las partes al cumplimiento de esta sentencia.
y evitar a la niña una experiencia aún más conflictiva. Para ello dispone una nueva audiencia virtual. A ella fue convocada el equipo de mediadoras de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, quienes, después de tomar contacto con las partes de manera virtual, logran un acuerdo y presentan en la audiencia a los fines de retorno de la niña, el que se concreta el 4 de enero de 2021. Muy importante, en la audiencia el juez homologó el acuerdo al que habían arribado las mediadoras. Miren la mediación. De todo lo dicho podemos sacar una conclusión. Se brinda acceso a justicia, celeridad, 3 meses. Se aplica supletoriamente el protocolo de actuación. Fíjense que en este caso, Formosa no tiene ley de procedimiento específica, tampoco tiene jueces con competencia concentrada, pero aplica en forma muy prolija y muy puntillosa el protocolo de actuación. El juez actúa como verdadero director del proceso, que es importante del principio al final y fundamentalmente también en la ejecución, que el juez sea un verdadero director del proceso. Se dictan medidas urgentes. Todas las actuaciones son de oficio. Los plazos son perentorios, improrrogables, fatales y se notifica en forma electrónica. Se habilita la feria de enero para la ejecución de sentencias. Todo esto nos muestra la necesidad de celeridad. Excepciones. Se analizan las excepciones en forma restricta y según la guía de buenas prácticas del artículo 13b. Se escucha a la niña con la intervención de una psicóloga y por videoconferencia. Pruebas. Se desestiman las inconducentes. Vuelvo a que el juez es un verdadero director del proceso y esto también lo vemos cuando imparte directivas al profesional para evaluar el grave riesgo con la intervención de la interdisciplina. Régimen de comunicación del padre con la niña a través de videoconferencia. Convoca el juez a las mediadoras en la ejecución de sentencia. La sentencia ordena la restitución de la niña a Chile, ordena las medidas de regreso seguro, teniendo en consideración la pandemia y toda la logística que conlleva el retorno. Pero tiene una característica, si bien son muchas las medidas de regreso seguro ordenadas por el juez, guardan la característica de la proporcionalidad, que eso es muy importante. Por ahí uno tiene la experiencia de ver medidas de regreso seguro que son totalmente desproporcionadas. Esto, si bien son varias las medidas, guardan la característica de la proporcionalidad, teniendo en cuenta que estábamos en un momento de plena pandemia. También ofrece un abanico de posibilidades para el cumplimiento de la orden de restitución. Y dice, si la madre no está en condiciones de viajar, podrá designar un referente efectivo de la niña para muy importante, contiene datos y disposiciones claras de la manera en que se realizará la restitución. Es una sentencia que prolijamente va paso a paso analizando cuáles son las disposiciones que van a ser necesarias para la ejecución en tiempos de pandemia. Pone énfasis en garantizar el retorno seguro de la niña. Se destaca la cooperación realizada por la jueza de enlace en todo momento, como asimismo la colaboración de la Red Nacional para la Protección y Restitución Internacional de Niños y la asistencia de las autoridades centrales. Bueno, la mediación, muy importante, utiliza la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en la etapa de ejecución de sentencia. Fíjense que el acuerdo al que arriban las partes se logra en la etapa de mediación. Este acuerdo es el que las partes llevan a la audiencia explicada por el juez y es ahí que el juez homologa este acuerdo. Nosotros en Argentina estamos trabajando sostenidamente en mediación porque hemos visto la importancia de este método alternativo de resolución de conflictos en esta materia. Y estamos trabajando precisamente en un proyecto piloto de mediación. Podemos decir que este podría ser como el primer caso. Y por último, para terminar, podemos decir que este es un living case, porque tiene todo, contempla todo. Realmente el juez, del principio al final, como verdadero director del proceso, tiene en cuenta la celeridad, el interés superior del niño, tiene en cuenta cómo despachar la prueba, tiene en cuenta
todos los aspectos que hemos visto en la legislación, que en definitiva esos aspectos que hemos visto en la legislación también se traducen al protocolo de actuación, que es lo que él verdaderamente aplica para resolver este caso. Y también, por supuesto, el proceso sumarísimo, pero no es suficiente, o sea, en forma subsidiaria aplica el protocolo de actuación que le brinda todas estas herramientas que hemos descrito a los fines de resolver con esta rapidez. Entonces decimos, para terminar, celeridad, inmediatez, oralidad, el uso de la videoconferencia, trabajo en red, el uso de las comunicaciones judiciales directas, medidas de retorno seguro, lenguaje claro, la aplicación de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Bueno, con esto termino y justamente quería traer este caso. Es un caso realmente muy importante y que nos muestra cómo los jueces, conocedores, entrenados, pueden llevar adelante estos procesos en corto tiempo. Pero hace falta un juez que verdaderamente actúe como tal, desde el principio al final, como verdadero director del proceso. Muchas gracias. Agradeço imensamente a doutora Graciela Tagle pela brilhante palestra, nos trouxe informações relevantíssimas sobre a legislação na República Argentina, sobre os procedimentos utilizados, e fico feliz em saber do cuidado que os magistrados argentinos têm com relação às crianças, não apenas no aspecto de segurança física, psicológica, mas também no cuidado afetivo com a criança. Aquela carta do juiz de Formosa dirigida à criança que queria ser transferida mostra a humanidade, o cuidado mesmo para com as crianças. Então, fico muito feliz em ver como a Argentina está preocupada não apenas com a celeridade, com a oralidade, com o uso da videoconferência, com as técnicas mais modernas de autocomposição, mas também com o cuidado com a pessoa que é aquela criança. Então, fico muito feliz e parabenizo a professora Graciela. Dando continuidade aos trabalhos, eu gostaria de agora apresentar o meu colega, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, juiz de enlace para as causas relativas à 4ª Região. Desembargador Fernando é atualmente vice-presidente do TRF da 4ª Região, sediado na cidade de Porto Alegre, já integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi assessor parlamentar, procurador do Estado do Paraná, procurador do Ministério Público do Trabalho, conselheiro do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, foi diretor do foro da subseção de Maringá e da seção judiciária do Paraná, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Penal pela Universidade de Brasília. É um magistrado com grande carreira profissional, não apenas na magistratura, mas com experiências também em outros ramos do direito, além de uma grande experiência acadêmica. Então, de logo passo a palavra ao doutor Fernando Quadros, que poderá, após fazer a sua autodescrição, disporá do prazo de 10 minutos para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas, bom dia ao nosso presidente, ao eminente colega e fraterno amigo, desembargador Rogério Fialho, bom dia ao nosso coordenador, Guilherme, que tem feito uma verdadeira revolução no nosso grupo, nessa temática, tem nos instigado e nós estamos tendo grandes avanços no âmbito do Judiciário Federal, graças à atuação firme e sempre objetiva do nosso estimado Guilherme. Meu nome é Fernando Quadros, eu tenho 58 anos, estou vestindo um terno preto, estou aqui com um fundo branco, mais para gelo, falo muito rápido e não sou um bom orador, então já é uma grande dificuldade. Mas Graciela
fiquei muito feliz de ouvir a sua manifestação e e também a Inês Virgínia, nossa colega que ajudou, enfim, que proporcionou esse evento maravilhoso aqui para nós. A Graciela, e nós já estamos fazendo muitas reuniões, então já estamos criando um clima de informalidade nas nossas assim como a Maria, nós estamos tendo frequentes reuniões, isso é muito importante. O que eu tenho notado é, assim, vou fazer alguns aportes, assim, fiquei muito satisfeito com a exposição da Graciela. Todos nós juízes, né, e eu falo isso também pensando nos nossos juízes que estão assistindo, nós temos algumas preocupações centrais quando vamos falar com outro colega de um processo. Nós, pelo menos no Brasil, temos muito os juízes são muito ciosos dos seus processos. Então, eu mesmo, no tribunal, quando alguém não tem algum processo e que eu sei que está com algum colega do tribunal e que há uma necessidade de uma urgência, eu mesmo tenho todo o cuidado, alguns colegas não recebem bem, outros recebem, enfim. Então, é uma preocupação muito frequente, né? Ou um colega da primeira instância também relatar ao tribunal, né, o juiz do tribunal, aquele processo, as dificuldades, os juízes têm uma certa resistência de fazer isso, né? Não querem interferir, porque pareceria uma interferência de um juiz no processo do outro. Então, nós temos uma tradição, e até pela formalidade, né, que nós temos no Poder Judiciário, aquela ideia do processo civil clássico, uma petição, uma resposta, produção de provas e uma sentença, e o juiz, alguém ali que não pode receber influências externas. Esses dias no tribunal, inclusive, um colega propôs, até assim, com preocupações éticas, etc., que toda vez que você marcasse para atender um advogado ou uma parte, você teria que notificar a outra parte cientificando que está tratando aquele assunto, assim, para ver o grau de preocupações que nós temos. Mas na nossa matéria, então, que é uma matéria muito sensível, que as coisas se desenvolvem muito rápido, pelo que eu percebi, pela manifestação da Graciela, da nossa colega, os contatos com os juízes na Argentina são mais informais, são feitos por telefone ou por e-mail, né, ou existe essa necessidade de alguns colegas de uma manifestação por um ofício ou por uma comunicação formal. Então, é uma curiosidade que eu tenho e nós vamos ter que avançar para isso, porque eu vejo uma certa resistência. Esses dias nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul e é um caso que está se arrastando há 6 anos e um processo chegou no tribunal e estava marcada a data da devolução, né, da cumprimento da decisão judicial. E chegou um agravo no tribunal e a Advocacia da União, né, preocupada, disse, olha, nós temos um processo que a gente precisaria de uma decisão rápida, a juíza tomou diversas medidas para cumprir a decisão, com todos os cuidados, e eu pensei várias vezes, assim, ligo para a colega, não ligo, enfim, essa função do juiz de enlace, ela é um desafio para todos nós. Eu, Guilherme, o Rogério, todos nós aí, temos quase 30 anos de magistratura, nós temos todas aquelas questões que vêm na nossa cabeça quando nós temos que tratar de um processo. E, no mais das vezes, como nós brincamos, né, nos nossos jargões, assim, quando você vai falar de um processo para um colega, ele toma mais cuidado com aquele processo que ele teria, porque ele tem uma preocupação de que alguém está interferindo no trabalho dele. Então, da excelente manifestação da Graciela, eu percebi que nós podemos adotar um sistema, e o Guilherme, com a criação do nosso grupo, está nos instigando a fazer isso, e nós estamos buscando, de uma forma didática, preparar os colegas que atuam com essa matéria a estar abertos para receber informações, que é o mais importante no mundo moderno, né? Como eu já dizia, os processualistas, as partes trazem no papel um recorte da realidade para o juiz, e ele tem que buscar essas informações. Então, eu não querendo me alongar muito para a gente poder extrair mais, quem sabe, aproveitar a excelente exposição da Graciela, eu colocaria essa questão de o que podemos fazer para melhorarmos a comunicação entre juiz, tribunal,
enfim, partes para que a gente possa avançar com aquela rapidez de comunicação que o mundo moderno exige, né? Às vezes eu digo assim, puxa, eu vou esperar, na segunda-feira eu vou ao tribunal, vou tentar falar pessoalmente com o colega não gosta de atender telefone, enfim, nós temos uma multiplicidade, né, de temas. E talvez, então, os nossos eventos estão contribuindo para tirarmos essas barreiras, para quando tratarmos dos processos da convenção, as pessoas sabem, nesses casos é necessária uma comunicação pronta, rápida, telegráfica, como a gente dizia, para que o juiz tenha as informações e decida dentro da sua autonomia o que ele vai fazer. Então, é isso, eu agradeço muito a generosidade do meu colega Rogério Fialho, e sei que falhei um pouco na autodescrição, mas também a vida é um constante aprendizado. Então, eu agradeço e me coloco à disposição, e, mais uma vez, muito honrado de estar aqui compartilhando esse brilhante evento e sempre aprendendo com os colegas. Muito obrigado. Obrigado. Agora, eu nunca pensei em discordar tão veementemente do meu amigo Fernando Quadros. E a discordância vai quando ele diz que não é um bom orador. Pelo contrário, é um professor com anos de estrada e que sabe expor com perfeição seus argumentos. As ponderações dele trazidas aqui são perfeitas. Então, encaminho à doutora Graciela essa inquietação do doutor Fernando Quadros, que é nossa também, os nossos pluridos como magistrado, de conversar com outros magistrados sobre casos concretos. Então, a palavra à doutora Graciela. Bueno, ha sido todo un desafío en la República Argentina poder llegar a comunicarnos de esta forma, levantar un teléfono y estar comunicados. Y ahora lo hacemos a través de WhatsApp, mensajitos, simplemente. Pero ha sido todo un desafío. Yo que llevo 15 años en la red, como jueza de la red internacional, les puedo comentar que cuando construí esta red nacional de jueces, porque fue mi iniciativa, y después la avaló, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una primera oportunidad que me comuniqué con un juez de la provincia de Entre Ríos, me dijo, ¿y quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Y yo le digo, yo le hablo por teléfono porque usted tiene un caso de restitución internacional y veo que está tratándolo como si fuera la guarda, la custodia. Y me dijo, yo sé perfectamente lo que hago, doctora. Bueno, pues así terminó la comunicación y después dictó resolución ordenando la guarda de la menor, una resolución que, bueno, evidentemente fue revocada por los tribunales superiores. Ese fue mi primer aproximación a las comunicaciones judiciales directas. Y después, en una capacitación, se me ocurrió hacer un TED con una jueza de la Red Nacional de Corrientes. Le digo, ¿por qué no hacemos en estas charlas TED una capacitación en derecho procesal? ¿Por qué no hacemos esto en las comunicaciones judiciales directas? Y montamos un escenario, pusimos 2 teléfonos, ella era la jueza alemana, yo la jueza argentina, en fin, pusimos expedientes y más, pero así explicamos cómo un juez levantando un teléfono puede comunicarse con el otro juez sin ningún problema y dirimir las cuestiones rápidamente, siempre respetando que quien tiene la decisión es el juez competente. Pero esta cooperación tan importante que hacemos los jueces de la red internacional con una llamada telefónica. Oscar, te estoy viendo allí cuántas veces hemos hablado contigo y hemos solucionado muchas cosas. Lilian también. Y bueno, con Mónica Cifuentes y ahora con Guillermo también muchísimas cuestiones que uno puede, hablando, ver cómo las podemos llevar adelante en pos de los niños. Si eso es lo que buscamos, el interés superior de los niños. Porque para los niños cada día cuenta y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y entonces todas las formalidades, barreras, se van un poquito flexibilizando.
Así es como lo entendemos nosotros. Esta es mi apreciación. No sé si he respondido la pregunta. Sim, excelente. Sim, excelente participação. Desembargador Fernando, teria mais alguma ponderação, mais algum acréscimo a fazer? Sim. Não, obrigado, Rogério. Eu também, então, eu gostaria de fazer, aproveitando essa experiência argentina, que nós também, nos nossos grupos, entre os juízes da primeira instância, os juízes do tribunal, que nós tivéssemos essa disponibilidade de falarmos livremente, tanto com os colegas do juiz, no caso do tribunal. Olha, estou com um problema, no nosso grupo de WhatsApp, eles estão com um problema, e aí eu passaria, olha, o colega está com um problema, porque o tempo, a demora toda, e, enfim, claro, sempre correndo os riscos, né, de aquelas pessoas que não estão sensibilizadas, mas me parece que a gente pode caminhar muito nisso aí para incentivar os nossos colegas, né, nós no tribunal, o Guilherme, o Rogério, a Virgínia e a Daniele, incentivamos os nossos colegas da primeira instância a entrar em contato diretamente, sempre há aquela reserva com o tribunal, mas me parece que esses eventos, e justamente com a experiência exitosa que a Graciela nos trouxe, nós poderíamos incentivar essa troca mais informal. Até agora, em razão da pandemia, isso, de certa forma, nos facilitou e vai, assim, 15 minutos resolver um problema que demoraria uma semana até você encontrar o colega. Então, parece que é uma experiência muito boa que nós podemos trazer isso. Eu agradeço muito a pergunta e me parece que a questão, a indagação e as considerações, e estou satisfeito, Rogério. Eu acho que me parece que consegui trazer pelo menos uma grande inquietação que os colegas, que eu tenho percebido a partir da minha própria experiência com os meus colegas. Você diz uma colega do primeiro grau, com todo cuidado, um caso bem complicado, norte-americano, uma criança norte-americana, também a colega com todo cuidado, senhor desembargador, eu disse, não, vamos partir para a solução o mais rápido possível, para que nós queremos efetivamente, como disse a Graciela, cuidar do interesse maior aqui no caso da criança. Muito obrigado, Rogério, pela palavra, e devolvo ao presidente. Una cuestión quiero aclarar de lo dicho por ti, Fernando. Estamos hablando de la comunicación de los jueces de la red internacional, ambos jueces de la red internacional. Sí. Pero asimismo, los jueces de la red nacional, en caso de ser necesario, podemos poner en comunicación a ambos jueces competentes de los distintos estados. Y eso sí, también es valiosísimo. Y también lo tenemos en la experiencia argentina. Ambos jueces competentes de los distintos estados se ponen en contacto y intercambian opiniones y dan solución a los problemas que pueden tener en mente, ¿no es verdad?, en el expediente. Así que, bueno, eso también es muy importante tenerlo presente. Agradeço as ponderações. Antes de passar as perguntas endereçadas pelo auditório, parece que a doutora Maria Lilian gostaria de usar a palavra. Pois não, doutora Maria Lilian. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Me oye bien? Sí. Sí, ahí está. Quería justamente decir que en realidad, como bien dijo Graciela, tenemos esas dos clases de comunicaciones. La externa con los jueces, nuestros colegas de la red, que esa me parece que es la más fácil, porque nosotros vamos a hablar, ninguno de los dos pertenece al caso, y vamos a hablar simplemente para poner en contacto a esos dos jueces que están interviniendo de un lado y del otro. Pero la que es más difícil, y a la que aludía el profesor Fernando, es la que tenemos interna con los jueces de nuestra misma jurisdicción. Porque en ese caso es una línea muy fina que existe, una frontera muy, muy fina que existe entre hablar sobre el caso o requerir alguna información y realmente inmiscuirse.
porque yo no puedo decirle al colega que el proceso lo debe llevar de una forma o de otra, no puedo. Me lo preguntaban, creo que fue Oscar de México, en una reunión de la red latinoamericana, y decía, bueno, ¿qué haces cuando tú ves que el proceso no lo están llevando bien? O, bueno, yo miro, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Si el juez me consulta, yo todavía tengo que hacer una disquisición más. Tengo que mirar si me está consultando sobre el caso concreto o si quiere saber la forma de aplicación del convenio o de la ley. Entonces sí, yo lo puedo responder, pero no me puedo, digamos, no me puedo inmiscuir en el fondo del asunto. Quería hacer esa pequeña disquisición, porque yo hallo que tiene mucha razón el profesor Fernando cuando dice lo delicado que es. Y es que es delicado porque la figura del juez de enlace camina en lo que tiene que ver con las comunicaciones internas en una cornisa. Es como caminar en un borde muy fino. Por lo tanto, si el juez me consulta, todavía tengo que distinguir que no me esté consultando algo concreto, es decir, concreto del caso. Yo le puedo decir, mire, el convenio dice tal cosa, la ley dice tal cosa, usted verá. Ahora, es distinto si me dice, bueno, ¿usted me puede ayudar que yo quiero hacer una videoconferencia? Sí, claro que sí, yo puedo. Yo puedo consultar a mi colega, como ha pasado, puedo consultar a mi colega, por ejemplo, de Chile, cuánto demoraría una videoconferencia, la podemos agilizar, estamos los dos con los tribunales allí para agilizar esa videoconferencia, etcétera, etcétera. Y eso es bien concreto y es del caso. Pero no puedo inmiscuirme ni en la forma en que el procesal que va a seguir, ni tampoco en lo que va a resolver de fondo. Entonces, es tan delicado, y además como somos jueces, sabemos lo que nos duele si alguien nos llamara y nos dijera algo concreto sobre un caso que estamos resolviendo nosotros. No sé si he sido clara en eso, porque con el colega del otro país yo puedo hablar libremente, porque los dos somos jueces de enlace. No nos va en el asunto nada, o sea, nada que no sea nuestra función. ¿Se comprende eso? Sim. Excelentes as ponderações da doutora Maria Lília sobre essa distinção desse nosso papel dúplice como juiz de enlace. Como juiz de ligação, podemos falar normalmente com o juiz estrangeiro. Ficamos na situação mais difícil em relação ao nosso colega do mesmo país. Então, a doutora Maria Lília faz a distinção, uma coisa é pedir informações, outra coisa é pedir agilidade, outra coisa é se meter no próprio exercício da jurisdição, dizendo se pode julgar dessa ou daquela maneira. Então, agradeço as ponderações da doutora Maria Lília. Nós só dispomos agora de mais 15 minutos e há perguntas enviadas pelo auditório. Eu tenho duas perguntas aqui dirigidas ao doutor Guilherme Calmon. Já que o tempo é escasso, eu vou transmitir logo as duas perguntas de uma vez só. A primeira é do doutor Wellington Vilela de Araújo. Ele pede para comentar sobre a possibilidade de homologação pela Justiça Federal de acordo realizado entre os genitores. E uma segunda pergunta, dirigida também ao desembargador Guilherme Calmon, foi formulada pelo doutor Rodrigo Meira. Não sei se ele está presente. O doutor Rodrigo Meira integra a AGU, é uma pessoa que, na área acadêmica, se dedica também ao estudo e à pesquisa sobre a Convenção de Haia de 1980. A pergunta é a seguinte: se o Brasil aderisse à Convenção da Haia de 1996, não seria mais fácil a vinculação do outro judiciário à decisão espelho? Então, são as duas perguntas que são dirigidas ao desembargador Guilherme Calmon, a quem eu concedo a palavra. Muito obrigado, desembargador Rogério. Já que temos um
pequeno tempo ainda disponível, antes de até de agradecer e já responder as duas perguntas que foram feitas, eu vou me arvorar e falar um pouquinho sobre a questão levantada pelo desembargador Fernando, e faço minhas as palavras da Graciela e da Maria Lília. Me parece que, de fato, nós precisamos, de novo, repensar nossos dogmas, né, nossas convicções, notadamente em matéria de atuação do juiz de enlace. Né? Na realidade, hoje, tudo que foi dito, Graciela, Maria Lília, já tem previsão no âmbito da Conferência da Haia, né, de Direito Internacional Privado, sobre a atuação dos juízes de enlace. Consequentemente, ainda que a Convenção de 80 e a Convenção de 96 não se refiram à figura do juiz de enlace, mas os guias de boas práticas, a própria formação da rede internacional dos juízes de enlace permitiu que nós pudéssemos, de fato, atuar no sentido exatamente de facilitadores de informação, de transmissão, de possibilidade de contato. Eu vejo, por exemplo, situações nas quais, e Lilian foi muito feliz nessa colocação, em que algum magistrado ele não está, até pelo número ainda não muito alto das ações em determinadas localidades, ele não está muito ciente, até não teve condições de fazer um estudo mais detido, mais aprofundado sobre determinada questão ligada à Convenção de 80. E por que não, né? E isso é objeto, obviamente, de uma possível consulta ao próprio juiz de enlace, por que não conversar com o juiz de enlace para poder melhor esclarecer, melhor ter condições? Sem dúvida, esse papel, e aí eu, de novo, concito os juízes, né, e juízes federais estão aqui não só nos acompanhando, mas depois poderão assistir, inclusive, a gravação, o vídeo gravado, a usarem e abusarem dos juízes de enlace. Né? Na realidade, esse é o nosso papel. Né? Essa é uma das nossas principais atribuições. E, assim, o contato do juiz de enlace com o juiz brasileiro, né? No caso, nós 6, né, juízes de enlace agora que compomos essa rede interna, com qualquer colega, exatamente com esse espírito de apenas informar, apenas colaborar, sem nenhuma pretensão, até porque isso nem seria possível de interferir no julgamento da causa. Né? Eu acho que a gente precisa, de novo, mudar um pouquinho a nossa mentalidade, eu acho que é um pouco cultural isso, né? Porque esse juiz está ligando é porque ele tem algum interesse, né, por trás. Ora, enfim, né, nós somos magistrados de carreira, estamos aqui já, o Fernando colocou bem, quase 30 anos na magistratura, enfim. Na realidade, o objetivo é exatamente cumprir aquilo que é o nosso papel, né? Enfim, trabalhar em prol, né, de um sistema mais ágil, mais eficiente, mais efetivo, né, e não propriamente, lógico, em nenhum momento interferir no julgamento da causa. Eu sempre digo claramente, até quando eu me reporto a algum juiz, né, e alguns talvez que estejam aqui nos assistindo saibam, confirmem isso, eu sempre digo isso logo no início: olha, em nenhum momento eu estou aqui fazendo contato para interferir no seu julgamento. Né? Obviamente, você, no exercício da sua jurisdição, você tem completa independência e, longe de mim, querer influenciar qualquer tipo de julgamento, decisão que você vai proferir. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, porque em nenhum momento o juiz de enlace tem qualquer poder de interferir. Pelo contrário, nós só estamos como colaboradores, como cooperadores, como, enfim, alguém que facilita a atuação, seja no plano internacional, seja no plano interno, né, do sistema de justiça. Com relação à pergunta do Dr. Wellington a respeito da possibilidade da Justiça Federal homologar acordos, eu conheço um debate muito intenso sobre se nesse acordo poderia haver, ter por objeto, além da questão da restituição para o Estado da residência habitual ou a manutenção da criança no território do Estado requerido, se, além disso, algumas outras questões poderiam ser objeto desse acordo. Por exemplo, a própria questão da guarda,
próprio direito de visita, enfim, algumas fixação da residência, né, quando houver necessidade até de uma transferência de residência, enfim. Se essas questões poderiam ou não compor esse acordo. É diferente do que acontece, por exemplo, no Uruguai, acredito talvez na Argentina. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos claramente a divisão, como nós sabemos, da competência da Justiça Federal em relação às justiças estaduais, em que cada juiz estadual é o competente para as ações fundadas em questões de direito de família, né? Quem decide guarda, quem decide visita no direito brasileiro é o juiz estadual e não o juiz federal. No entanto, aqui nós não estamos falando em decisão. Isso eu queria deixar muito claro. Aqui nós estamos homologando algo que decorre de um acordo celebrado entre dois adultos, duas pessoas plenamente capazes que estão chegando a um consenso sobre restituir ou não a criança ao estado da residência habitual ou manter a criança aqui e, ao mesmo tempo, outras questões. E aí eu vou me valer um pouco da minha experiência como professor de direito civil, né? Além de hoje também estar muito atrelado ao direito internacional privado, no sentido de que alguns tipos de transações, né? No caso, como o Código Civil mesmo prevê, na realidade, se não houver o acordo sobre tudo aquilo que as partes estão interessadas em acordar, se apenas for pensar uma parte e as outras partes não forem objeto de homologação do acordo, pode ser que essa transação não chegue a um resultado profícuo, um resultado positivo, né? Então, me parece aqui, respondendo ao Dr. Wellington, eu, na minha perspectiva, e obviamente essa é uma compreensão, uma visão minha como magistrado e, ao mesmo tempo, como alguém que estuda o direito, não há qualquer empecilho a que o juiz federal homologue, sim, ao juiz e o desembargador, relator, né, no caso do recurso, de apelação, enfim, homologue, sim, acordos em que essas outras questões estejam ali tratadas. Nós precisamos deixar um pouquinho de lado aquela noção, mas isso não seria objeto, enfim, contrário à lei, tendo em vista que apenas o juiz estadual pode decidir sobre questões de guarda. Mas, como eu falei, na verdade, quem está decidido são as partes que chegaram a esse consenso, né? Eles que conciliaram e, portanto, trouxeram ao juiz federal. E, para esse acordo, é obviamente necessário que haja a questão que atraiu a competência da Justiça Federal. Nós temos alguns exemplos até em outros temas, que não apenas aqui no tema da subtração internacional de crianças, né? Até, por exemplo, transportando para o direito penal e direito processual penal. Quando há um crime de competência federal com conexão com um crime de competência da Justiça Estadual, atrai a competência para a Justiça Federal, e aí eu estou falando até em termos de jurisdição portanto, solução adjudicada através de sentença. E, no caso do acordo, nem é isso que estamos tratando, né? Então, assim, por todos esses motivos, doutor Wellington, eu particularmente entendo e venho defendendo essa hipótese em que não há nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nenhuma restrição a que no acordo possa haver também cláusulas que os genitores acordaram sobre outras questões, obviamente, atreladas a esse fato sobre a restituição ou não da criança ao estado da residência habitual. Com relação ao questionamento do doutor Rodrigo Meira, quem também cumprimento, sim, entendo que a Convenção de 96 ela tem instrumentos muito mais interessantes e efetivos para permitir que nós possamos ter realmente a correspondência daquilo que foi decidido num determinado estado parte em outro estado. E inclusive, né, há o exemplo até da transferência de jurisdição, né, entre outras, né? Quer dizer, para isso você precisa ter o consenso entre os dois juízes em que um outro juiz que não do estado da residência habitual pode ser o que vai decidir sobre medidas de proteção à criança ou ao seu patrimônio. Então, me parece que não há problema algum. Eu até, curiosamente, no semestre passado, né, por força até da minha atividade acadêmica,
eu formei um grupo de estudos e de pesquisas sobre a Convenção de 96, fora até do nosso grupo aqui do Juiz de Enlace. E já há alguns trabalhos de doutorandos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre algumas partes da Convenção de 96. Uma delas é da transferência de jurisdição, que, curiosamente, coincidentemente, eu até trouxe aqui sobre o Instituto da Transferência de Jurisdição na Convenção de 96. Então, assim, sim, acho, objetivamente, doutor Rodrigo, que sim, vai ser muito bom, muito melhor nós termos a Convenção de 96, mas, por óbvio, acho que a grande preocupação que existe, né, eu acho que esse é um ponto sensível que a própria Convenção de 96 admite a reserva, é o tema do patrimônio imobiliário da criança, né? As questões patrimoniais, eu acho que isso acaba sendo algo que tangencia aquela preocupação quanto à soberania do país, soberania do Estado e a questão patrimonial. Mas, de novo, nós temos que mirar, nós temos que olhar para o melhor interesse da criança, né? E, assim, na realidade, a questão patrimonial ela não pode se sobrepor a qualquer outro aspecto que seja o melhor interesse da criança. Então, óbvio que a gente ainda vai... E se for o caso, o Brasil pode fazer reserva com relação às regras sobre patrimônio, né, da Convenção de 96. Então, esse é um assunto que, obviamente, a gente ainda está examinando, está estudando, mas tenho certeza que, assim, a conclusão que nós possamos vir a tirar venha a ser uma conclusão que possa gerar um avanço naquilo que hoje nós temos em relação ao direito brasileiro, quanto aos instrumentos, enfim, aos institutos ligados à efetiva proteção à criança no âmbito internacional, né? E essa eu acho que é a nossa grande responsabilidade, que todos nós aqui, não só do judiciário, do executivo, né, enfim, do legislativo, temos para poder atuar. E, obviamente, sempre contando aí com experiências exitosas. Ontem nós tivemos, e aí só terminando, tivemos a brilhante exposição da Maria Lília, né, em que ela trouxe, inclusive, casos concretos sobre a Convenção de 96 em relação à aplicação no Uruguai, assim, como de fato nós precisamos dessa convenção também aqui no Brasil. Mas isso será objeto aí de considerações futuras, né? Espero não num prazo muito longo a respeito desse tema, né? E estou vendo que a professora Graciela, nossa colega juíza de enlace, também pediu para falar. Por favor, Rogério, se você... Nós temos devolvo a palavra. 3 minutos. Temos 3 minutos para encerrar. Doutora Graciela, gostaria de fazer algumas considerações finais antes do encerramento? Pois não. Simplemente quería aclarar que coincido plenamente en que el juez de la red internacional, cuando habla con sus colegas de jurisdicción, no puede entrar al fondo de la cuestión, indudablemente. Eso quería dejar aclarado porque es así, absolutamente. Ahora, creo que la experiencia como jueces de enlace nos hace poder, digamos, conversar y hacer una conversación útil y efectiva. Esto nos lo indica la experiencia. En Argentina hay una red nacional de jueces y esto también nos ayuda mucho porque el juez primero que habla con el juez competente es el juez de la red nacional. Así que, sin duda alguna, se respetan las respectivas incumbencias. Eso quería aclarar. Gostaria de, antes de encerrar, agradecer a participação de todas e de todas, especialmente dos palestrantes, doutor Guilherme Calmon e doutora Graziela, que fizeram palestras maravilhosas, e também a participação precisa do desembargador Fernando Quadros. Gostaria também de renovar os agradecimentos à desembargadora Terezinha Caserta, diretora da IMAG, pelo convite para participar deste evento que já se mostra plenamente exitoso. Parabenizando mais uma vez os coordenadores científicos, doutor Guilherme e a desembargadora Inês Virgínia. Gostaria também de agradecer e parabenizar pela organização as equipes de apoio administrativo e pedagógica da IMAG, organização perfeita do evento. Gostaria de falar as pessoas da Márcia e da Dayana, que têm dado todo o apoio aos palestrantes, aos presidentes de mesa, a todos que participam do evento. E convido a todos para a continuidade amanhã com o 3º painel, a experiência comparada sobre subtração internacional de criança, amanhã, pontualmente, às 10 da manhã, em mesa presidida pela desembargadora Terezinha Caserta e tendo como debatedora
a desembargadora Inês Virgínia, uma das nossas coordenadoras científicas. Serão palestrantes o Dr. Ignácio Goicoechea, representante da Conferência da AIA para a América Latina e o Caribe, e o professor Oscar Gregório Severo Rivera, juiz de Laço do México, que desde ontem nos honra com a sua participação aqui no evento. Sua Excelência falará sobre a experiência mexicana na proteção da criança subtraída da sua residência habitual. Ficamos, então, da expectativa para ouvir Vossa Excelência amanhã. Então, com essas considerações, eu declaro encerrada esta manhã maravilhosa e amplamente proveitosa.